é a pejotização no Brasil. Puta que pariu, esse negócio me mata, velho. Tá todo mundo querendo, só quer contratar agora se for PJ. Sim. Mas tem que ter horário de entrada, horário de saída, VR, Descaracterizou. VT. Então, tipo assim, você quer contratar PJ pra não pagar as leis CLT, mas você quer que seja o seu funcionário, quer que seja, esse prestador seja como se fosse CLT? Como que a lei diz sobre esse caso? O artigo 3º da CLT, ele é bem claro. Existem alguns requisitos para provar que você é funcionário. Pessoalidade, ou seja, você precisa ir trabalhar, não, mesmo que seja remoto ou não. Posso colocar uma pessoa no meu lugar? Não. Então, isso já é a pessoalidade. Recebimento de salário, salário é fixo. Ou se não for fixo, mas tem aquele mensal, é caracterizado como salário. E tem outra, tem horário de entrada e saída? Já é requisito da CLT, é funcionário. Outra também que eles imaginam, mas você é PJ, você paga o imposto como PJ, então eu não preciso automaticamente te registrar. Não. Se ele é considerado funcionário, se ele tem regras a cumprir da empresa e automaticamente ele precisa prestar o serviço e ter a fiscalização, requisito da CLT cumprido, é funcionário, tem todos os direitos e é automático. A lei diz bem claro, pessoa jurídica, você pode mandar qualquer outra pessoa cumprir o seu trabalho, não precisa ser especificadamente esta pessoa, qualquer uma outra pode. Uhum. Então ali eu já isento de um dos requisitos, então não é funcionário, mas se todos os requisitos forem cumpridos, essa pejotização, pelo menos para a Justiça do Trabalho, não funciona. Então, mas aí nesse caso a pessoa teria que entrar com processo trabalhista para poder reaver os seus direitos. A maioria das pessoas não vão fazer isso, por isso que as empresas estão metendo PJ em todo mundo, né? Depende. O funcionário não tem provas para falar que ele não é PJ, que ele é funcionário. Gente, uma coisa que a gente sempre fala, o WhatsApp funciona muito, e-mail funciona muito. Grava tudo, printa tudo, né? Tem um e-mail, já repassa para outra pessoa, especialmente nos horários, porque se ele fala assim, olha, amanhã você tem reunião 7 horas, ó, não se esquece que seu horário é das 7 às 5. Ali já está o quê? Uma fiscalização do seu horário. Olha, cheguei no meu trabalho, olha, já estou saindo, já é outra fiscalização. É por isso que quando tá atuando pelo lado da empresa, a orientação é que não mande WhatsApp, não mande mensagem, não mande e-mail, entendeu? Então é por isso a não cobre o horário. Por isso, aí seria de fato um PJ, né? Esse movimento, ele é considerado uma fraude, né? É uma fraude processual. Uma também. fraude. É uma situação bem complicada. Amanhã eu tenho uma audiência de um caso como esse. Só que nesse caso é tão interessante que, assim, ela era registrada como vendedora. E ao mesmo tempo que ela era registrada como vendedora, ela também tinha um contrato de prestação de serviço para a mesma empresa. E aí ela ganhava o salário de vendedora sem trabalhar e ela também recebia ali como PJ. Mas ela trabalhava como PJ? Não, ela tinha vínculo. Nem como vendedora? Não, ela não era vendedora, ela trabalhava em outro ramo, aí ela já tinha um desvio de função, ela era registrada como vendedora. A função dela era desviada para um marketing, e esse registro de vendedora era uma fraude, só para poder fazer o recolhimento menor dos imposto. impostos de menor, uma forma menor para não ser prejudicado, porque o salário dela, de fato, girava em torno de 6.500. O salário dela como vendedora era 1.900 e alguma coisa. Era o piso salarial. Então, para o empresário, ele tem uma economia burra, né? Porque aí ele vai estar economizando os 8% de recolhimento de FGTS, mas agora que ela entrou com uma ação trabalhista, ele vai ter que rever tudo isso. E de forma retroativa. E assim, nesse caso, ela aprova o dano moral. Porque, por exemplo, a doutora Cléo falou, o dano moral, todo mundo pede, ninguém ganha. E o dano moral, que as pessoas não entendem, é que assim, o meu patrão gritou comigo hoje, mas foi só hoje, ele estava estressado. Isso não é dano moral. O dano moral, ele tem que ser constante. Ele tem que ser provado, mas ele tem que ser provado de uma forma constante. Porque o patrão xingou, a patroa é literalmente uma forma constante. Provou-se, aí a chance de ganhar é bem maior. E detalhe, cada cabeça é uma sentença. Porque às vezes a gente tem todas as provas, mas não tem uma decisão interessante. Porque depende do juiz. Cada cabeça é uma sentença. A gente tem um juiz. Juiz é uma pessoa humana.
Ele tá ali, ele é humano, às vezes ele erra também, é normal. Tem às seu ve- ponto de vista, o seu viés. Exatamente. Às vezes são dois processos idênticos e um caiu na primeira vara e o outro na segunda vara. A primeira vara decide de uma maneira, E a segunda de outra, decisões totalmente 100% diferentes para de processos exatamente iguais. Não tem como. Eu acredito que é assim, leva muito em consideração a personalidade, a criação, né? Porque o juiz, ele também é uma pessoa, ele é Uhum. humano, é uma pessoa extremamente inteligente, qualquer um que esteja ali, porque a gente sabe a dificuldade Sim. para poder alcançar um cargo daquele, né? Concurso público. Mas existe sim erros, existe uma grande dificuldade. por isso que temos o tribunal, para É. reverter tudo. Nossa, gente, é bem complexo, né? Essas coisas assim, mas assim,